Dando continuidade, queridos alunos, sobre essa parte de introdução e retomada da situação para estudar a história moderna, vendo primeiro um pouco do que foi a Reforma Protestante. Então, dando essa continuidade, nós vamos ver nessa retomada de conteúdo e entendimento para esse semestre que nós vamos aqui entrando. Primeiro eu queria dizer que o que aconteceu sobre a influência de Lutero não podia ter ocorrido com aqueles que foram seus precursores, tá? Em outras palavras, a reforma não podia ter ocorrido como realmente ocorreu no tempo de Wycliffe, de Rose, de Jerônimo Savonarola, ou de Francisco de Assis, num tempo mais remoto, não importa, porque a história é dirigida por Deus e tem que ter as pessoas certas, no ponto certo, no lugar certo, na hora certa, certo? Lutero foi a pessoa certa para aquele momento em que o mundo não era mais o mesmo, em que toda a situação convergia para que surgisse uma pessoa com um caráter, uma personalidade como era e como foi a de Martinho Lutero. O que aconteceu na Alemanha aconteceu quase que concomitantemente também na Suíça, com a liderança de um líder forte, que foi Ulrico Zwingli, que foi um outro segmento de reforma surgido na Suíça e anteriormente o da Alemanha com Lutero. Então esses dois movimentos surgiram na época certa, no lugar certo, tá bom? Então é o que eu disse já desde o momento passado, não foi um acidente de percurso, é o Deus que gesta a história, que dirige a história, que leva a história para seus fins, de acordo com seus decretos, de acordo com seus desígnios, né? Deus, claro, tem na igreja, principalmente povo de Deus, povo dele, toda a atenção, os seus olhos estão voltados para esse povo e protegendo, dirigindo e caminhando essa igreja, né? Então, como a igreja tinha vivido um afastamento muito grande das Sagradas Escrituras, agora chegou o momento de alinhar, de trazer as coisas para o eixo, né? Agora, se o movimento de reforma reformador surgiu na Alemanha e quase que concomitantemente na Suíça, e se esses dois reformadores não conseguiram unir e aliar as forças, surgiu, principalmente a partir da Suíça, de Zurique, onde liderava Zwingli, né? Que foi o primeiro cantão suíço a romper com o papado. Então, em poucos anos, surgiu uma coisa nova, o apego à verdade. Agora vem aí um assunto interessante, a verdade de cada um, porque o mundo protestante é assim, é muito apegado à verdade, mas o problema é o que é a verdade, né? O que é a verdade? A verdade de um nem sempre é a verdade do outro. O fato é que na Suíça, esse apego à verdade de cada um fez com que alguns líderes, não é, dessa vertente zwingliana lá na Suíça fizesse surgir um outro movimento vertente, um outro movimento dissidente do movimento Zwingli, que foi um movimento radical. Esses radicais, posteriormente, são chamados de os anabatistas, né? Então, esses anabatistas, eles trabalhavam em cima de um tipo de axioma, ou seja, de uma máxima, de uma verdade máxima. E a verdade era a seguinte: a igreja não é a sociedade onde nascemos. A igreja é a sociedade que escolhemos pertencer. Preste atenção, que escolhemos pertencer.
Então estava bem contextualizado na época, filosoficamente, dos tempos, essa liberdade do homem ter esse arbítrio, ter esse direito de escolha. Daí então, por causa desse modo de pensar, eles começaram a divergir de várias coisas do que Zwinglio e do que a igreja sempre ensinou. Por isso, essas distorções que levaram a práticas espúrias pela igreja tradicional, não apenas católica romana, mas pelo movimento emergente, o movimento nascente, incipiente ainda da reforma protestante, surgiram essas práticas, passaram a ser contestadas, e esse pessoal radical passou a ser perseguido não apenas pelos católicos, mas também pelos protestantes, porque estavam querendo não uma reforma na igreja, mas estavam querendo uma outra igreja. Não é a reforma da igreja que nós queremos é outra igreja. Bom, então, embora tenha existido outros importantes reformadores nesse primeiro período da reforma, não é? Foi a conversão de um francês chamado João Calvino que deu uma nova guinada nesse processo de sedimentação da reforma, porque com Calvino o movimento tomou uma forma mais consistente, teológica e doutrinária. A sedimentação ocorreu não apenas devido às obras que Calvino escreveu e os comentários que fez das Sagradas Escrituras, a sua hermenêutica e interpretação, mas também devido ao modelo de administração teocrático que ele implantou no cantão de Genebra, na Suíça, que fez com que a Suíça tornasse um modelo de igreja reformada para o restante do mundo inteiro. E mais ainda, Calvino ainda criou uma academia que era um embrião dos futuros seminários teológicos para preparar estudantes e pessoas para cuidar do movimento de reforma pelo restante da Europa. E assim, então, esse foi o conteúdo do nosso aula passada, já abrindo o espaço e o caminho para nossas novos temas que serão introduzidos e aplicados durante o período novo da história, que é a história da Igreja moderna. A história da Igreja moderna que vai, no caso, da reforma até os nossos dias. É um período longo, muita coisa tem para descrever, pensar e discutir. Deus nos abençoe, então.